Beleza, agora eu vou lá pro Facebook. Vamos botar aqui o título Live. Sugiram um título aí, Live com o teólogo Paulo Barros Fernandes. Beleza. Iniciar a transmissão. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Como diz os evangelhos, vai dar tudo certo. Não. Isso aí. Vamos voltar lá. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. A cores. Tentativa aqui. Começar a gravar aqui também. Boa noite a todos. Boa noite a todos os friburguenses que porventura nos assistam. Está começando aqui nosso bate-papo. Como eu diria, esse bate-papo, né? Um bate-papo, uma mistura de filosofia com teologia, com incursões, né, existenciais aí, né, da nossa vida, né? A religião, né, que são várias as religiões, né? Aí fica essa questão, né, como é que um sujeito, né, adquire ou adota uma religião, não sei como é que a gente será que a gente escolhe uma religião, né, para chamar de sua, tal como a gente escolhe uma roupa, né? A gente vai discutir aqui nessa live a questão da fé, né, relacionada à nossa vida. A gente vai ter aqui o depoimento do nosso amigo Paulo. Daqui a pouquinho eu pedi para ele se apresentar rapidinho, em 2, 3 minutos. Vamos ver se está tudo ok lá no Face rapidinho. Paulo vai responder a 2 questões, né? Estamos certinho aqui no Face. E após isso nós exibiremos, né, um pequeno vídeo sobre a questão da intolerância, né, histórica no nosso país, né, fazendo uma ponte com a atualidade, né. E qual é o objetivo da nossa conversa, né, Paulo? O objetivo da nossa conversa é falar da importância da religião, a importância da fé, né, que são coisas que muitas vezes intangíveis à razão humana, né, mas que muitas vezes é objetos de disputas, né, no campo da política, no campo da cultura, enfim. É algo que nos afeta, ao mesmo tempo que a gente fala de uma coisa abstrata, mas é algo que realmente nos afeta com uma certa contundência, né? É impossível você pensar uma cultura sem falar em religião, né? Então, assim, são vários os temas que a gente vai tangenciar aqui, né? Então, assim, realmente é uma tarefa muito eloquente, muito bonita, né? Então, nada melhor do que conversar aqui com o meu amigo, né? Conheço o Paulo já faz alguns anos, Paulo de Barro Fernandes. Então, Paulo, queria que você se apresentasse um pouquinho aí, fizesse uma introdução aí. O que você acha aí desse tema? Boa noite, professor Aroilton. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? Eu sou natural de Petrópolis, sou formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais e em teologia pelo Instituto Teológico Franciscano. E essa formação a qual eu recebi, ela se deu no período de 1993 a 2000, né? Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? Meus pais já são falecidos, mas em decorrência, né, do falecimento dos meus pais, eu acabei prestando concurso para o Estado e moro hoje, resido em Sumidouro, onde eu sou professor de filosofia e sociologia
do CIEB 283 e de Filosofia do Centro de Formação para Jovens e Adultos, ou seja, hoje me sinto muito bem morando em Sumidouro, cidade a qual me acolheu e a qual eu tenho uma gratidão muito grande pelo carinho que as pessoas sempre tiveram para comigo. Que show! Você teve 7 irmãos, né? Sou de uma família de 9, né? Eu fui o último filho aqui. Eu não sabia disso, uma coincidência, né? Famílias antigas, né? Hoje a gente tem a média aí de 1,5 filho por família, né? Paulo, eu acho que é uma boa maneira de a gente se comunicar, né, com a população friburguense, né? As pessoas acho que teriam um carinho, né, muito grande em saber, né, por exemplo, como é que foi a sua experiência, né, de vida, né? Você chegou a escolher, né, e fazer e concluir, né? Parece que são quantos anos de formação de teologia para você dizer que é um... Olha, formação acadêmica são, ao todo, 8 anos, né? 4 anos de 4 anos de teologia. Fora o período de formação, eu, por exemplo, quando entrei para a vida religiosa, eu não tinha o ensino médio. Na verdade, eu voltei a estudar com 20 anos, na 3ª série primária. Nossa. E tudo isso já, de certa forma, me impulsionando, né, a uma busca de um encontro comigo mesmo, né? Porque no período entre 18 a 20 anos eu vivi um conflito existencial muito grande, o qual me levou a perceber uma vocação que poderia ser abraçada, que seria a vida religiosa. Uhum. E, em decorrência de eu ter voltado a estudar e, concomitante, voltado a frequentar a igreja, coisa que eu não fazia há muitos anos, e eu me recordo muito bem, são 2 momentos significativos, sabe, Aroilton, que, primeiramente, eu me recordo, ainda criança, era muito comum quando se celebrava um santo padroeiro, uma santa padroeira, do santo, ele fazia uma visita às casas, né? Eu tinha mais ou menos 5 anos, isso deve ter sido mais ou menos em 1968, 69, que a imagem de Nossa Senhora visitou a minha residência, a minha casa. E eu percebia o quanto aquilo era extremamente importante para as famílias, você receber a imagem de Nossa Senhora. Então, com isso, eu comecei a ter uma identificação muito grande com Maria e relacionava a figura de Maria à figura de minha mãe, que é muito comum, né, em nós católicos, cristãos, ou cristãos católicos, como queiram, fazer essa relação entre a figura dos nossos com as figuras daqueles que, de certa forma, nós passamos a tê-lo como pessoas santas. Então, quando você vê a figura de Maria, você se reporta um tanto à figura de sua mãe, aquela figura materna, acolhedora, enfim. Quando eu vivenciei esse período de 18 aos 19, aos 20 anos, e passando por um conflito existencial, eu comecei a querer buscar Deus, a reencontrar-me com Deus, né? Aliás, o significado da palavra religião significa isso, né? Religar. Então, eu vivenciei muito fortemente essa experiência religar. Eu queria religar-me a algo transcendente, algo que preenchesse um vazio existencial que eu estava vivendo. E quando eu comecei a buscar a Deus, eu me questionei. Poxa, eu podia procurar uma igreja evangélica, mas não. Eu disse para mim mesmo, como que eu vou procurar uma igreja evangélica, que era muito comum na época, se eu sou católico? Como que eu posso renunciar à igreja católica, a qual eu sempre fui batizado, fiz primeira Eucaristia, se eu não a conheço? Primeiro, para
ter um conceito sobre a Igreja Católica, eu preciso conhecê-la. Então, eu comecei a voltar a frequentar a igreja, participar das missas. Eu me recordo muito bem, eu sempre joguei futebol, né? Também é um outro assunto aí que, né, a gente pode fazer uma outra live futuramente, a importância do esporte na minha vida. Então, eu me recordo que eu jogava futebol e eu falei para meu pai, amanhã eu vou, primeiramente eu vou à missa, depois eu vou jogar bola. Aí ele falou, ué, mas vai levantar que horas? 7 horas da manhã? Eu vou levantar. Meu pai até se assustou, né, com essa atitude minha, de me levantar-me cedo para ir primeiro à missa, depois da missa e jogar meu futebol. E eu me recordo que era mês de setembro, mês da Bíblia. Para nós católicos, o mês de setembro, qual nós estamos agora, é o mês da Bíblia. É o mês que a igreja, né, ela tem um certo carinho maior em dedicar uma reflexão em torno da importância da palavra de Deus. Não que ela não faça isso durante o período litúrgico, né? Todo ano a igreja, ela sempre se utiliza de textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento para fazer as suas reflexões acerca da existência humana, desse contato entre o homem e Deus. Mas eu me recordo que eu não tinha muito conhecimento das práticas e costumes de como era frequentar uma igreja, né? De como era acompanhar uma missa. Eu fiquei lá no banco, no último banco da igreja. É engraçado que durante a missa, né, para quem já conhece, o padre faz, né, ele lê a palavra de Deus, o Evangelho. Posteriormente, ele faz a homilia. E eu me recordo que Padre Geraldo, né, uma grande pessoa que depois se tornou um grande amigo meu, Padre Geraldo começou a fazer a homilia sobre o Evangelho do dia, não me recordo bem, na verdade, mas a percepção que eu tive é que ele estava falando para mim. Ou até ficava assim um tanto, né, Interessante. pensante, né? O quanto aquelas palavras que ele estava dirigindo, como que elas estavam atingindo a minha pessoa. E eu comecei, né? Acabava a missa, eu já tinha uma vontade muito grande de, é como se estivesse lendo um livro e eu só saberia o conteúdo do livro na semana seguinte. Então, eu já terminava a missa, eu já ficava ansioso para chegar no domingo seguinte, né, para participar da celebração da Eucaristia. Eu sei que, ao final do mês de setembro, eu já estava no meio das velhinhas, das senhorinhas, né, muito piedosas. Aí eu fui quebrando a resistência, né, de participar, de estar junto, na medida que eu fui realmente tomando ciência, né, do quanto aquilo estava me encantando. E a religiosidade, ela tem muito isso, né? A questão do encantamento. A fé, ela é extremamente importante para que você tenha esse encantamento por essa religiosidade. Porque depois que você perde o encantamento, você se distancia. E quanto mais você exercita a sua vida de piedade, mais você se encanta, mais você se sente pertencente, né, àquela experiência religiosa. E isso foi muito importante para a mudança de comportamento da minha pessoa. Isso me fez perceber o quanto o estudo era importante, o quanto trabalhar é importante, o quanto não ficar jogando a culpa, as mazelas da minha existência, ora no meu pai, ora na minha mãe, ora na sociedade, porque isso me fez ver que, e aí, Paulo, o que você está fazendo por você? Ô, Paulo, Né? quando você se fala que vai para a igreja lá e senta no último banco, qual a idade que você tinha nessa época? Porque eu vejo que já era
uma Eu determinação, né? Um caminho ali que estava se abrindo, né? Cedo, né? O adolescente, não sei, tenho 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Para 20 anos. Por quê? Você nunca tinha entrado na Igreja Católica, exatamente, ou não lembrava como é que era? Como eu tinha dito, né? Eu fui batizado, Ah, fiz sim, sim, primeiro, sim. mas de uma forma muito formal. Entendi. Ah, sei. Formal. Por quê? Porque, primeiro, eu estudei numa escola paroquial, que era uma escola pertencente à paróquia qual eu morava próximo. Então, como a escola paroquial ela nos acolhia para estudar, a própria igreja, se utilizando desse espaço físico, convidava os alunos, caso assim quisesse, a fazer a Eucaristia. E na época não havia catequese como nos padrões atuais. A catequese que eu tive foi dentro da própria escola, com uma professora, né, que era da rede municipal, que se prontificou certamente na época, eu nem sei se. Porque a realidade atual é bem diferente da realidade da década de 70, né? Não há, talvez, não havia tantas exigências, tantos protocolos, né, que impedem um professor de dar um catecismo, porque, na verdade, ali era uma situação de conveniência. O município tinha um espaço físico que era ofertado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, pela questão também de conveniência, né, se permitia isso. Então, juntava-se, né, as duas realidades que havia interesses comuns. Paulo, tem uma questão muito interessante, né? Depois, se você quiser falar um pouquinho mais dessa vivência, né? E daí você ter pensado numa uma faculdade, aí numa coisa mais, além dessa vocação, né, espiritual, né, de você pertencer à Igreja Católica, né, mas aí você pensou, poxa, eu vou estudar isso aí, vou fazer uma faculdade, né, depois, como é que foi essa experiência aí, né, eu acho que muita coisa você aprendeu, né, e aí dentro de tudo aí que você vivenciou e de repente leu, né, tratado de teológico, enfim, né, a gente aqui não vai fazer esse papo, né, que é um papo bem difícil, né, envolve muita questão, muito estudo, né, muito empenho, né, não é uma coisa, a teologia não é uma ciência muito fácil, imagino, né, que não seja uma ciência muito fácil de ser estudada, né, muita leitura, primeiro você tem que fazer filosofia para te dar um certo embasamento, aí depois mais um tempo, né, estudando aí a teoria mesmo, né, mas tem uma questão, né, que eu acho que perpassa, né, por todos os seres humanos, né, que é essa questão da fé, né, se você me permite, né, introduzir essa questão também, né, falando um pouco da minha experiência. Eu fui evangélico, né, até durante toda a minha infância, adolescência, né. Eu sempre tive medo, né, do que vem depois da vida, né. A minha fé era essa, né, ela se baseava, eu acreditava realmente nesse Deus cristão, né. Hoje eu vejo a coisa um pouco diferente, enfim, mas a minha fé é isso que eu quero tentar te dialogar contigo. A minha fé é essa, né? O contato com o divino, existe Deus, criou o mundo. Aí pregava essa questão do inferno, né? Eu achava que era depois, mais para frente, né? Tive contato com espiritismo, que era meio que irracional, né? Você punir eternamente um ser humano, né? Mas o fato é que a fé é isso, né? O meu mundo era aquele dali, né? A minha crença, os meus valores, né? Tudo era em torno da fé, né? Parece que o cristão, né? Quando ele realmente tem essa fé, possuído pela essa fé, tomado por essa fé, tudo ou mais, né? Se encaixa aí dentro desse arcabouço geral, né? Cara? Acho que a fé realmente ela é uma dimensão muito forte do ser humano, né? Então eu era assim, Paulo, aquela pessoa que ia religiosamente à igreja, frequentava, né? Procurava cumprir, né, com a doutrina, né? Eu acho isso que a fé ela te dá essa disciplina, né? E eu acho que isso é uma coisa
né, é bonita, né, do ser humano, né, você ter essa dimensão, né. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão da fé. Você acha que a fé é uma coisa assim, não é uma coisa muito do âmbito racional, né? Você não fala assim, eu escolho, em dado momento eu vou escolher uma fé, né? Parece que é uma relação, você começa dentro da família, aí você, às vezes por hábito, mas quando você senta ali, eu quero crer que quando você senta no banco ali para ouvir uma oração, uma pregação, uma missa, ali quem está na tua cabeça é você e você, né? Não tem mais ninguém, né? Então ali sua mãe não está ali, né? Quando você deita, né? Ou quando você está sozinho numa montanha, ou quando você está vivendo, como você falou, uma angústia existencial, né? Eu acho que a fé ela tem esse momento de solidão, né? Ela te coloca você com uma outra dimensão, seja ela o nome que se dá, né? Cada uma religião vai trabalhar com isso, né? Você tem lá as civilizações indígenas, né? Que para ele até uma árvore tem espírito, a grama tem um espírito, o peixe tem, né? Ele até se sente, o ser humano não é tão grande quanto, né, numa civilização mais ocidental, né? O que seria a fé para você? Assim, seria uma questão, um domínio da escolha, um domínio cultural, um domínio social, enfim, não sei se você pegou um pouco a minha dúvida. Meu caro, a fé, ela é graça, né? A fé é algo que você não consegue em si apreendê-la como você comprasse um objeto, ou fosse no supermercado, ou no shopping, e comprasse algo que realmente você a deseja. A fé, ela vem a você como algo que lhe dá sentido à sua própria existência. Eu sempre, quando eu era religioso institucionalmente falando, não que eu não seja hoje, porque existe o religioso institucional, que é aquele que é frade, padre, e existe o religioso que, né, nós temos essas denominações. O leigo, que é todo católico fiel, e existe o religioso, que é aquele que, de certa forma, administra os sacramentos. Mas o que eu quero dizer com isso? A fé é aquilo que dá sentido à sua existência. Por exemplo, quando eu estou diante de uma paisagem muito bonita, por exemplo, esse fundo que você está aí, se eu, olhando esse fundo, se eu não colocar, se eu não perceber beleza nesse fundo, é como se eu não tivesse, ou não desse sentido a isso, né? A fé é um pouco isso. Quando você adentra numa igreja e você não vê sentido nenhum naquilo que ali você vê, é sinal que você está distante da fé. Quando você adentra, você vê uma igreja e aquilo te encanta, aquilo realmente mexe com seus sentimentos, mexe com seus princípios, seus valores, faz você ter uma nova forma de pensar, de agir, você se deixa contagiar, você faz coisas que você certamente não faria numa outra situação, a fé ela te impulsiona, ela te encanta, ela te dá uma razão de existir, sabe? E eu senti isso muito fortemente no período dos 20, e vou dizer até hoje. Não vou dizer que isso tenha sido assim, praticamente, né, uma linha linear, sempre foi uma fé constante. Não. Sempre ela tem altos e baixos. Ela sempre vai ter altos e baixos, a sua fé. É como você estivesse pegando a sintonia de uma rádio, você às vezes consegue pegar bem o volume, às vezes não consegue. A fé está muito assim, né? Por quê? Porque é próprio do ser humano, né? Nós, seres humanos, vivemos muito o mundo que nos cerca e muitas das vezes nós nos distanciamos daquilo que nós, de certa forma, deveríamos evitar.
Por que deveríamos evitar? Porque essas coisas nos afastam um pouco daquilo que a fé nos conduz. Seria mais ou Pode falar. aí na filosofia, quando Platão vai dizer, né, que o corpo é cárcere da alma, é um pouco essa visão que depois Santo Agostinho vai pegar o pensamento platônico e vai, né, fazer todo o seu discurso teológico. Por quê? Porque quando nós, seres humanos, ficamos presos à carne e nos permitimos com que a carne se imponha sobre a nossa razão, né, nós acabamos nos tornando escravos dessa carne. E isso acaba nos levando ao pecado. Quando a razão, né, ela consegue equilibrar e se manter acima dos apetites, né, que a carne nos impõe, ela sempre se mantém livre, né, dessa necessidade que a carne acaba nos impondo. Eu percebo isso que quando você está no mundo, muitas das vezes você percebe a realidade, você se vê envolvido com a realidade, mas você tem uma noção de que aquilo em si não é algo que vai favorecer a sua vida religiosa. Então você procura o quê? Procura evitar, procura se distanciar, para você não se sentir um tanto contaminado, né? Então a fé é algo que nós devemos sempre nos alimentar para que você possa, na sequência da sua existência, se deixar alimentar por esses princípios e valores que a fé ela nos possibilita, né? Então, quando você tem a fé, você deve sempre cultivá-la de uma forma piedosa. Para quê? Para que você se fortaleça, né? Eu queria que você comentasse rapidamente duas passagens, não vou saber onde está escrito, mas porta as frases, né? Uma é que a fé remove montanhas, né? E qual o sentido disso? E a segunda questão é frase, né? A fé sem obra é morta. É morta. A fé sem obra é morta. Eu acho isso muito forte. Isso. Então, na primeira questão que você coloca, esqueci qual foi a primeira questão. A fé remove montanha. Por que a fé? É claro que essa frase, você não pode tê-la, né? Literalmente. Literalmente, né? Acho que quando você se depara com essa frase, a fé remove montanhas, ela quer incutir em você o quanto você será capaz, mediante a fé, de superar qualquer adversidade que você possa vir a ter. Pois Deus não dá nada a você o qual você não seja capaz de superar. Então, diante da fé, diante dos seus problemas, tem alguns trocadilhos aí, né, que a gente percebe muito. A fé, ela sempre será muito mais, né, grandiosa do que os problemas que você possa carregar. Os problemas jamais serão maiores do que a fé que você a tem. Ela sempre será muito mais forte a lhe dar toda a força necessária para que você supere aquele dado momento. E mesmo que você não venha superar fisicamente, que você venha, né, padecer e vir a falecer proveniente de uma enfermidade, a fé, se você mantém fiel a ela, ela te conduzirá ao quê? Aquilo que nós, cristãos católicos, temos claramente, que é a vida eterna. Porque a verdadeira vida a qual nós cremos não é essa a qual hoje nós estamos aí vivenciando.
é uma vida posterior, né? Então, a fé, ela não só nos faz superar as enfermidades físicas, mas ela nos dá a possibilidade de perceber que esta vida, ela é passageira. E a verdadeira vida a qual nós devemos lutar para obtê-la é a vida eterna. E isso você vai obter mediante a fé. Eu queria que você comentasse rapidamente essa questão da fé sem obras, né? Porque muito se fala de que adianta, né? Aí é uma crítica, né? Que a visão do senso comum, o cara vai à igreja, mas tem uma vida. A gente vê na política isso, né? Os políticos se corrompendo, fala que tem fé, mas na hora né, de ajudar o próximo, de respeitar, ou seja, de contribuir, né, ou seja, de executar boas obras, né, isso fica, eu acho que realmente há um descasamento aí que a fé sem obras é o quê? Morta, ela existe. Então vamos aí. Essa frase também, né, que é do apóstolo Tiago, acho que é Tiago, não me recordo, eu sou um tanto, né, eu acho que seria um péssimo evangélico nesse ponto aí, eu não tenho muita facilidade de decorar, não. Mas, não tem problema não. Né, a fé sem as obras, ela se torna morta, por quê? Porque quando você fala de uma fé, concomitante a essa fé, você tem que vivê-la nas obras, né? É como se você tem que necessariamente viver intensamente aquilo qual você acredita. Se você não vive, não vou dizer talvez intensamente, mas você tem que ser pelo menos sincero para com você mesmo. É claro que todos nós, todos nós somos suscetíveis a erros, a falhas, a limitações. Isso faz parte da nossa humanidade. Porém, deve existir em você um desejo muito grande de auto-superar diante das suas fragilidades. Eu queria te colocar Agora, uma... não, pode concluir essa parte, desculpa. Pode concluir. então, cara, eu quero crer que, na medida que você vai experienciando a sua fé, você tem que estar sempre com uma autocrítica em Deixa... relação ao que você crê, diante das atitudes e comportamentos que você tem. Porque não adianta você dizer que crê e as suas atitudes sejam totalmente contrárias àquilo que você diz, né? Essa questão, né? Fé sem obras é morta. Eu queria só dar uma resumida para ver se você concorda. Se eu poderia resumir na frase o seu pensamento, que é a seguinte: a fé sem obra é morta na medida em que ela é uma predisposição para fazer o bem, né? Mas é isso. Eu queria, antes de você responder sim ou não, passar um vídeo aqui para gente. A Okay. questão, a pessoa de fé, será que ela tem uma tendência a mais fazer o bem ou a fazer o mal? Como é que essa questão da... Às vezes a gente vê pessoas de fé, né? Ou se diz que é de fé, mas na verdade, né, faz mais mal do que bem, né? Então essa relação da pessoa ter fé e fazer o bem, né? Se é que a fé realmente é pelo seu raciocínio, aí eu acho que realmente a fé coloca no indivíduo, né, se ele realmente é uma pessoa de fé, uma predisposição para fazer o bem, né? Então ele vive a fé, ou seja, ele pensa em dar a sua contribuição aí enfim, porque fé não é, né, você chegar e ficar orando só, né? E aí, no momento em que você está orando para Deus, o que que você pede a Deus, né? O que que nessa conversa, né, com o além, né, com o ser superior, o que que você está pensando, né? E o seu vizinho, né, que ele passa fome, né? Se você não ama o seu vizinho, você vai amar alguém que é invisível, né? Tem essa questão aí, né? Mas antes de você responder, Paulo, só para a gente fechar aqui, se você me permite, vou deixar um minuto para você falar antes de eu começar Tá. o vídeo, mas em seguida a gente vê esse vídeo
e a gente faz aí algumas incursões aí a respeito desse vídeo. Um vídeo grande, a gente só vai passar 10 minutos, e aí você... Mas pode falar aí, completa aí, dá um Mas minutinho para você. o seu raciocínio, né? Por exemplo, quando você traz todo esse questionamento, cara, em relação à fé e às obras, meu pai sempre dizia o seguinte, né? Eu gosto muito dos provérbios populares, em que palavras o vento leva, exemplos arrastam. Então, cara, não adianta você... Primeiro que a minha fé não é focada em pessoas. A minha fé é focada em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. A minha fé é nele, não é nas pessoas. Se as pessoas que dizem ter fé têm um comportamento inadequado, incompatível com aquilo que a fé nos pede, sabe? Se a minha fé se prende a essas atitudes e comportamentos, a minha fé sempre vai ser extremamente frágil, até mesmo diante de mim mesmo. Como que eu posso questionar o outro, pois em si sou tão frágil quanto o outro? Então, eu não posso me autossustentar nas minhas atitudes, nas minhas limitações. A minha fé ela tem que transcender, ela tem que ser tão somente na figura de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não posso prender a minha fé numa pessoa tão suscetível a falhas quanto eu mesmo. Pois eu também, muitas das vezes, me vejo em situações totalmente contraditórias àquela que eu digo acreditar. Show. Muito bem colocado, Paulo. Eu vou passar um vídeo aqui, se você me permite. E aí a gente, vou preencher a tela aqui com esse vídeo. Espero que corra tudo bem aqui no vídeo. E aí a gente volta aqui em 10 minutos. Quem está nos acompanhando aí, se quiser escrever suas questões, eu vou no finalzinho ver se alguém colocou alguma questão. Aí a gente volta aqui, mas antes de eu ir para o Face, a gente faz aqui um resumo quais impressões que você teve com esse vídeo, Paulo. E aí a gente bate um papo mais referente a esse vídeo aí. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui. Aprendendo essa tecnologia aqui, Paulo. Tá aqui. Faz parte. A vida é um aprendizado constante. Isso aí, toma aqui, vamos iniciar o vídeo aqui, tá abrindo, tá vendo aí? Estou vendo. Beleza, então vamos abrir aqui um vídeo do YouTube, tá, Paulo? Uhum. Aí, ó, campanha em defesa da liberdade de crença. Escrever errado e contra a intolerância religiosa. O pecado da intolerância. Então vamos começar aqui. 10 minutinhos.
1977, quando eu fundei a casa, eu sofri pressões para que a polícia levasse meus atabaques embora. Baixo assinada para que eu mudasse da rua, que não era nessa casa. Eu muitas vezes fui discriminada pela polícia. A polícia entrou na minha casa, levou Iaô meu para a cadeia, para investigação. Ele respondeu na cadeia, apanhou na cara. Ele é uma entidade pequena, uma criança. Apanhou na cara nas cadeias. Eu e meu marido, então, ficamos fregueses, porque o bairro lá não aceitava onde nós montamos o nosso centro. A pior intolerância religiosa contra as religiões afros é a televisão mostrar e nós satanizar. Primeiro porque dentro de nossas tradições nós não acreditamos e nem cultuamos demônio nem diabo. Isso não é coisa de afro-brasileiro. Então, mas como tudo que não presta está acreditado ao diabo cristão, tentam passar essa ideia de que as religiões afros, elas são religiões satânicas, demoníacas. E não são. Nós não temos nenhum vínculo com isso. Porque quem disse que negro não tinha alma foi a igreja. Quem disse que negro não se podia assistir à missa foi a igreja. Também a religião católica foi atacada há pouco tempo por um pastor da igreja, não sei qual denominação, que chutou a imagem. Ele foi até tido como banido do Brasil, mas o senhor sabe que o dinheiro compra tudo e ele está aí novamente em função como se nada tivesse acontecido. E essa santa é a padroeira do Brasil. Depois da Constituição de 88, toda e qualquer crença ou religião é considerada religião. Não interessa se tem um código, se tem um livro, se o sacerdote tem tal ou qual nome. Para o direito, todas são iguais. Todas devem ser tratadas com igual dignidade, com igual respeito, com igual consideração. E o sistema jurídico brasileiro assegura a toda e qualquer religião um conjunto de direitos. Desse ponto de vista, o Estado brasileiro é um Estado laico, isto é, um Estado que não opta por nenhuma religião, e, portanto, um Estado que não pode dizer se tal ou qual religião é verdadeira ou falsa, grande ou pequena, se aceita ou se é religião. Para o direito, todas são religião e devem ser tratadas igualmente. Eu senti muita dificuldade, muito preconceito quando eu me apresento como ebome e as pessoas têm um certo receio. Por quê? Porque elas acham que você já vai passar o cartão da consulta, que você tem por obrigação de estar falando qual é o orixá da pessoa. Então, para mim, isso me incomoda e eu noto que esse preconceito até de, como você dança, você vai num cinema, você participa de vida pública, eu noto que choca um pouco. Eles querem nos padronizar. De se invadir templos religiosos, de se queimar, de perseguir os adeptos, alguém que esteja todo de branco ou com alguma insígnia da sua religião, e quando eu falo da sua religião, estou falando das religiões afro-brasileiras, com certeza isso começa a criar uma guerra santa no Brasil, santa entre aspas, né? Então, a intolerância ela é muita, e ela é sentida, e hoje nós vemos algumas autoridades, ao pertencer a essas religiões, esquecerem seu papel para o qual elas foram escolhidas e partir para um posicionamento tão somente religioso. Então, existem perseguições de algumas autoridades por não serem da nossa religião. Discriminação religiosa é crime imprescritível, isto é, a pessoa não tem a possibilidade de, com o passar do tempo, fugir do processo penal.
inafiançável, o sujeito não pode pagar fiança para responder o processo penal em liberdade. Uma das maiores vitórias da luta contra a intolerância religiosa no Brasil foi um julgamento importantíssimo do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte, um caso famoso, o caso Elvanger, o caso de um editor de livros do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente que discriminação religiosa é uma modalidade de prática de racismo, é uma espécie de prática de racismo, imprescritível, portanto inafiançável, com uma pena altíssima de 3 a 5 anos de reclusão. Uma das coisas que nos preocupa muito é a omissão do Estado nesse momento. Você tem diferentes organismos do Estado com símbolos de uma dada religião e provavelmente em razão disso é que o Estado tem se omitido tanto. Porque você tem programas hoje disseminando críticas, disseminando uma visão torta, uma visão perniciosa sobre as religiões de matriz africana, que são aquelas que estão sob foco atualmente, e o Estado teria que tirar esses programas do ar. O Estado teria essa função, mas ele não faz isso porque ele tem uma posição. Então, você pode observar em diferentes organismos públicos hoje símbolos de uma dada religião. Isso impede o Estado de cumprir o seu papel, que é garantir a todas as religiões a liberdade de manifestação. Eu, por exemplo, certa vez fui interrompido no ritual pela própria polícia, né, que na verdade devia me proteger para que eu pudesse cumprir meu ritual com segurança, né? E a polícia, depois, evidentemente, que de muita argumentação, eles compreenderam e viram que a gente estava bem informado. Eu acho que a informação é importante, difundir a informação. Até a Constituição de 1988, a ideia de liberdade de culto tinha 2 vínculos, a legalidade e os bons costumes. Com a Constituição de 88, foi Paulo, vou te colocar uma questão sobre o vídeo, né? Muita informação, né? A gente tem aí a questão da legislação, né? Desde o século XIX, né? Criminalizando, né? As práticas religiosas afro, né? E a gente teve uma guinada, né? No século XX, século XX e XXI, principalmente no século XXI, né? Com a Constituição de 1988, que, de uma certa forma, tornou o crime inafiançável e imprescritível, não é? A questão da intolerância, né? Enfim. Então, houve essa guinada, né? Não obstante a isso, né? Parece que há na sociedade brasileira, né? A minha questão é exatamente essa. De onde vem essa intolerância, né? Será que é fruto da nossa história? Porque mesmo tendo amparo legal, né? A gente vive hoje o Estado laico, né? Que seria uma forma de você dar o mesmo tratamento. O Estado não tem uma religião oficial, portanto, nenhuma religião para o Estado é melhor ou pior, né, do que a outra, né? Ou seja, o Estado tem que dar esse... Aí tem esse depoimento, né, de um dos representantes ali, né, da liderança ali, falando que a polícia, em vez de protegê-los, são executores, né? Isso pós-legalização, né? E aí tem, né? A minha questão é a seguinte, né? Religião deveria ser uma coisa sempre boa para o ser humano, mas me parece que o problema talvez não seja da religião, mas das pessoas, né? Que muitas vezes se comportam de maneira equivocada, né? De maneira desumana, né? Você acha que essa intolerância é uma culpa da religião ou é realmente uma questão social, cultural, que às vezes tende para, digamos assim, levar, né, a determinados comportamentos que seriam inaceitáveis, né, num Estado democrático, laico e de direito, né? O que você acha desse vídeo aí? Meu querido, primeiramente nós temos que compreender que o ser humano é um ser livre, né?
E tirar esse direito inalienável do ser humano de exercer a sua liberdade, de expressar, né, as suas manifestações culturais, religiosas, isso é inadmissível, né? É claro que, ao longo da história, nós iremos, né, ver que essa intolerância, ela sempre foi, né, a todo momento acometida, sobretudo com as religiões afrodescendentes. Sempre foram sujeitadas a uma visão preconceituosa acerca das suas manifestações, né, as quais elas traziam, né, dos seus países de origem. Então, o ser humano é um ser livre e ele tem esse direito de manifestar a sua religiosidade dentro do que a Constituição lhe permite. O Estado é laico. E o Estado, por ser laico, ele tem que proteger a todos aqueles que, na sua liberdade, querem exercer a sua religiosidade. Então, é um absurdo nós nos depararmos com tal realidade. Sim. E digo a você, a intolerância, hoje, ela se dá muito mais proveniente às religiões ou às igrejas neopentecostais em relação às igrejas, religiões afrodescendentes. Isso é uma situação que eu, às vezes, me pergunto, né, o porquê, aonde as igrejas neopentecostais, né, querem chegar. Não existe conversão por uma imposição. Toda conversão, ela se dá por meio do respeito, do amor, do querer. Então, quando você acaba de uma forma intolerante, querer que essas pessoas deixem de praticar a sua religiosidade e vir a se adequar ou a optar pela religiosidade que você assim manifesta, isso aí é absurdo, é um grave pecado, né, que as pessoas cometem. E eu vou dizer a você, Aroilton, não defendendo exclusivamente a Igreja Católica hoje, mas quando eu fiz a teologia, nós tínhamos uma disciplina chamada Sociologia das Religiões. E o Frei Volney, que era o professor, né, da cátedra, ele oferecia o espaço dele como professor mestre para um pastor da Igreja Batista, um pastor luterano e uma mãe de santo do candomblé, que iam dar aulas para nós, frades, para nós, né, que estávamos fazendo um curso de teologia. Então, você vê que a Igreja Católica, hoje, ela faz uma autocrítica em relação ao que ela foi no passado. Mas é claro que o que ela foi no passado foi muito também por imposição do Estado. E como ela era a religião oficial do Estado, havia essa ideia fixa de que todos aqueles que eram trazidos da África necessariamente tinham que se converter ao cristianismo, ao catolicismo, né? E isso se deu com a Igreja Católica, mas também deu com o segmento protestante, né? E hoje a gente percebe que a maior parte da intolerância religiosa para com as religiões afrodescendentes decorre de pastores dessas igrejas neopentecostais, né? E isso fica claro. Quando você, há pouco tempo, eu estava dando aula de ensino religioso em Petrópolis e convidei, o tema era religiosidade, eu convidei os alunos para cada grupo escolher algumas religiões as quais eles quisessem apresentar o conteúdo, né? E uma menina, ela optou pelo candomblé, mas ela tinha uma vivência da experiência afrodescendente, porque a mãe dela era membro do candomblé. E os alunos tiveram uma dificuldade muito grande e quase que proibiram ela, ou proibiram com que eu
né, permitisse com que ela desse uma aula sobre o candomblé para eles assistirem. Né? Inclusive, houve até manifestações de mães, né, desses pentecostais que criticaram a minha atitude, né, de Essa trazer... escola pública ou particular, Paulo? A pública. Escola pública. E hoje, cara, eu vou dizer para você, esse problema que eu tive há coisa de 8 anos, 10 anos atrás, eu teria hoje também em qualquer região, seja em Sumidouro, em Petrópolis, em Teresópolis. Eu também já Infelizmente, tive problema. hoje você vai se deparar com um número bem grande de filhos de evangélicos que são, de certa forma, induzidos por seus pais a terem esse preconceito intolerante para com aqueles que são membros das religiões afrodescendentes. O que seria, Paulo, desculpa, a gente já está chegando ao final, a gente já entramos no... Eu queria que você fizesse assim um fechamento, né? Já estamos aqui batendo 1 hora. Bom, esse papo aqui poderia render muito mais, cara. É uma questão de né, uma live muito grande, né? Fica cansativo aí para quem as pessoas estão assistindo aí, né? O ideal seria que melhor a gente fazer 3 lives de 1 hora cada uma do que uma live de 3 horas, né? Eu acho que é mais produtivo, né? Mas não que não esteja bom, muito pelo contrário, queria te parabenizar muito, cara. Eu acho que de colocar essa questão, né? Quando o cara falou que na religião afro não tem essa noção do diálogo, né? E aí acho que uma informação básica, se bastasse isso, né? Acho que parece que a pessoa não quer nem ouvir, né? Então bastaria dizer, olha, na religião afrodescendente não tem essa noção de Lúcifer, né? Como tal vocês têm aí na religião cristã, né? Então assim, eu acho que falta muito diálogo, né? Eu acho que a pessoa intolerante muitas vezes ou quase nunca ela está aberta ao diálogo, né? Eu acho que a gente como professor, como político, né? Eu esqueci de falar que eu sou também pré-candidato a vereador de Nova Friburgo, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, né? Eu defendo, né, essa pluralidade de religiões, né? O Estado não tem que se meter em religião nenhuma, muito pelo contrário, tem que proteger para que cada indivíduo seja... Imagina eu chegar numa tribo indígena e falar, vocês não vão poder mais fazer aí ter essa visão tão linda, né, de superioridade da natureza, né, a ponto de chamá-la de Deus, né, enfim. Eu acho que realmente o caminho, Paulo, qual seria o caminho, né, pra gente, ou caminhos para a gente superar isso, né? Eu vou te dar aí uns 2 minutinhos para você fechar aí, se você conseguir. Eu queria dar uma olhadinha no Face, de repente, se tiver alguma questão lá para a gente responder aqui. Aí, em seguida, a gente fecha, quem sabe, né, um novo encontro aí, né? Com certeza. Super maneira aí, Paulo Barro Fernandes, né? E aí, qual seria o caminho para a gente dar uma superada aí? O caminho eu quero crer que toda essa intolerância ela é uma ignorância cultural. As pessoas elas têm que se libertar, elas têm que buscar o esclarecimento, elas têm que compreender, né, o que é a realidade e não ficar presa ao que os outros pensam, buscar o diálogo. Por exemplo, a igreja católica, ela hoje faz um trabalho tanto do ecumenismo quanto do diálogo interreligioso. Então, a igreja ela se aproxima dessa abertura de respeitar essa diversidade religiosa. E quero crer que essa postura da igreja é a postura que eu deixo como mensagem, né? Hoje nós temos que buscar o diálogo. E o diálogo parte do princípio de que eu devo respeitar a diversidade, devo respeitar o outro naquilo que o outro é, né? Naquilo que o outro manifesta ser. Se eu não respeito, se eu não tenho para com ele essa empatia de compreender a realidade dele da forma como ele assim a valoriza, eu nunca vou, de certa forma, extinguir essa intolerância. Então, o diálogo
é a compreensão, é o ponto de partida. Mas para que eu possa me abrir ao diálogo, eu tenho que me esvaziar dos conceitos que, ao longo da história, eu fui me deixando contaminar. Então, na medida que eu me abri para essa realidade e perceber que o outro, ele tem o direito de manifestar a sua religiosidade dentro daquilo que ele valoriza, é um direito dele. Não posso eu querer impô-lo aquilo que assim eu entendo ser o correto. Então, cada um deve, de certa forma, se dar o direito de poder expressar aquilo que cada um crê. Então, essa é a mensagem que eu deixo, sabe, Aruilton? E aproveito aí e agradeço a você pela oportunidade. Não foi muito fácil, né, porque foi a primeira experiência que eu tive de fazer live. É uma situação assim que nos deixa assim um tanto inseguros, Nossa, porque ninguém percebeu isso, não. Você tá super tranquilo, você tá mandando ver, cara. isso é uma situação complicada. Mas eu acredito que na medida que eu me lembro, só para quando eu comecei a participar da igreja, as pessoas falam assim: poxa, Paulo, você tem uma voz boa. Seria possível você fazer a leitura? Cara, para fazer leitura, sofrimento. Olha, dava dor de barriga, eu tremia, dava eu rasgar o papel, né? E acho que tudo é questão de hábito, né? Na medida que você vai se habituando, vai enfrentando os medos que a vida lhe impõe, você vai Mas, conseguindo Paulo, superar. eu acho que a gente tem que se colocar no mundo, né? A gente não pode se acovardar. Você, com toda a sua sabedoria aí, e escondê-la, né? Tipo, acho que é até uma covardia, né? Tantas pessoas E, boas que poderiam estar ajudando, seja numa conversa, né? Sabe aquela coisa de você ter vergonha de ajudar o outro? Acho que a gente tem que superar isso, né? E você participar de uma live como essa, né? Que uma uhum, pessoa assista e fale, poxa, que legal o que o Paulo falou, né? Às vezes vai ficar um minuto assistindo, mas pegou uma questão, né? Uns ficaram mais um tempinho, né? A gente não sabe, né? Isso aí vai perenizar na internet, uma pessoa daqui a 2 anos, de repente, possa ver esse bate-papo aqui, né? uhum. E servir, né? Acreditar que esse canal aqui, né? A internet, né? A nossa live aqui seja um campo de reflexão, um campo de ação, né? Política também, né? No sentido de você que é política que eu estou achando, colocando aqui, né? Você intervir no mundo, né? Para ajudar as pessoas, assim que tem que ser a política, né? Aí a gente pode até falar da fé na política, né? A gente fala, pô, o cara é um sonhador, pô, mas a gente tem que acreditar e sonhar junto, a gente pode tornar assim realidade muitas coisas. Se você acredita que uma determinada ação vai ajudar e junta mais outra pessoa, daqui a pouco você constrói uma muralha, daqui a pouco você constrói uma casa, né? Então a gente tem que acreditar sempre, né, de que nós somos importantes para a mudança da sociedade que a gente está pensando, né? Então acho que pessoas como você e que se dispõem, né? Eu fiz convites a algumas pessoas que não consigo, eu não quero, eu tenho vergonha, tal, né? Mas, às vezes a pessoa não está no momento dela, né? Acho que a gente tem que respeitar, né? Mas eu acho que Uhum. o seu momento é mais do que oportuno, né? Você se fez presente aqui, né? Virtualmente, eu fico muito feliz com a sua presença. E vou dar um pulinho lá no Facebook para ver se tem alguma questão lá. Só um minutinho, Paulo. Vamos aqui. Vamos ao Facebook. De repente tem. Temos aqui, né? Nicole Solberg, parabéns pela live, só parabenizando aqui, né? Temos a Ana Paula Bonan, deu boa noite pra gente. Como lidar com a intolerância? Nós respondemos essa questão. Que show, cara. Nós já antevemos essa questão aqui, né? O Paulo se colocou brilhantemente ali nessa questão aqui, né? Eu acho que é isso, Paulo. Você tem aqui meu agradecimento sincero e quero crer que a sua experiência de vida ela
esclarece muitas questões para a gente, né? A gente está vivendo, às vezes, um momento tão difícil, né, de descrença, de desgaste na política, de desgaste na religião, né? Às vezes, jovens que às vezes não acreditam mais em nada, né? E aí a questão da crença, a gente está sempre querendo acreditar em alguma coisa, né? Acreditar no quê? Numa coisa boa, né? Que a gente vai fazer. E se não der certo, eu acho que pelo menos valeu pela caminhada, valeu pela tentativa, né? Eu acho que a gente, se vai fazer uma caminhada, se propõe a caminhar, sei lá, 10 quilômetros, você caminha 1 quilômetro, né? Melhor do que você ficar em casa sentado, né? Sedentário, né? Então é isso, eu queria te agradecer muito, vamos encerrar aqui. Queria que você encerrasse aí com uma frase, ou o que você quiser falar, né? As palavras finais aqui, suas aqui, e para encerrar mesmo, com chave de ouro aqui, com Paulo Barros Fernandes. Eu, como franciscano, cara, eu tenho na oração de São Francisco um encantamento, vamos dizer assim, né? Onde Francisco nos diz que, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Então, ser instrumento do amor de Deus é o que deve nos dignificar, deve nos iluminar, deve nos impulsionar a fazermos o bem. Meu pai sempre dizia, e as pessoas antigas falam muito isso, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Então, o bem ele deve ser vivido. Não importa qual o tamanho do bem que você faça. O bem, basta um sorriso, um aperto de mão, uma palavra, um gesto de solidariedade, que está muito em falta hoje em dia. Então, são pequenos detalhes, né, em que você pode, de certa forma, fazer com que o bem em si seja semeado no coração das pessoas. Tem essa oração cantada, você tem 2 minutos aí para a gente só dar uma palhinha nessa canção? Deixa eu procurar. Sim. Pode ser? Deixa eu Pode. ver aqui. Vou dar uma procurada nela aqui rapidinho. Como é que é o nome da oração? É a oração de São Francisco cantada, né? Javan, coloca aí. Oração de São Francisco de Javan. Oração de São Francisco de Javan. Nota de Javan. Qual que é essa aqui? Essa. Essa aqui, de Javan. Pode ser essa terceira? Na segunda. Actimel, um pequeno passo para a sua rotina, um grande Actimel, passo para ajudar sua imunidade. Saúde também, faz parte. Nossa, comercial. Eu acho que aqui já vamos. Eu acho que não. Você tinha. Eu acho que é essa. Fagner, bota Fagner. Bota Fagner, pode ser. Muito obrigado pela experiência. Que Deus nos abençoe. E que você. Interromper aqui, desculpa. Pode falar. Pela experiência, que Deus nos abençoe, abençoe a você nesse desafio, né? Eu vou dizer para você que eu já o respeitava, já tinha uma admiração muito grande pela sua pessoa, e passei a tê-la mais ainda quando você se colocou como candidato do PT. Por que do PT? Porque eu sempre fui petista, né? E eu, particularmente, eu sofri e venho sofrendo muito com tudo aquilo que, infelizmente, veio acontecendo com o Partido dos Trabalhadores. Partido esse que eu me identifiquei na década de 70, eu
né, me tornei participante, né, me filiei ao partido. Tenho vários amigos no partido, mas muitos que eu tive no partido hoje saíram do partido. Infelizmente, houve um esvaziamento muito grande do partido. O partido perdeu a sua força. Mas isso, cara, ao mesmo tempo que me entristece, me dá força em acreditar que o partido vai retornar a ser o que ele era, né? E são pessoas como você que eu acredito que farão a diferença, né? Pessoas que têm o ideal, pessoas que, mesmo diante de tanta adversidade, em assumir ser um petista, mostra o seu valor. Obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, meu caro. Paulo, eu fico muito emocionado com suas palavras, com a sua luta, com a sua história, né? Fechando com essa música, né? A voz linda do Fagner, né? Eu acho que só uma pedra não consegue se emocionar, né, com uma música dessa, independente da religião, né? Eu acho que a arte, né, ela pode realmente sensibilizar mais o coração daqueles que às vezes agem equivocadamente, né, no campo da religião, né? Então é isso, Paulo. Muita coisa maneira aconteceu aqui nessa live. Espero que os que porventura assistiram, né? A gente tem aqui os participantes, né? E outras pessoas que de repente passaram por aqui, colheram, né, uma pequena mensagem que seja, né, de toda essa grandeza que está aí nas suas palavras. Gratidão, amigo, e espero que você volte mais vezes aqui, porque realmente, como você falou, né, você entrava na missa e já esperava a próxima, né? Acho que será legal a gente fazer um novo encontros aqui. Grande abraço, fica aí que eu vou encerrar aqui a live, mas para falar mais uma parada contigo aqui, eu vou interromper a gravação. Interromper a gravação aqui, agora deixa eu só ir lá no Face, que eu tenho que parar lá também. Voltando aqui. Paulo, é isso, cara. Olha, porra, você arrasou, bicho. Sabe o que eu penso, Paulo? É o seguinte, cara. Eu gosto muito daquelas personagens, né? Porra, tipo os Freis da vida, né? Tipo o Leonardo Boff. Porra, os caras realmente emocionam a gente, né? Mas a gente tem várias pessoas maneiras na sociedade, na nossa cidade, às vezes o nosso vizinho, tá entendendo, Paulo? Às vezes um colega nosso. Veja que coisa bonita que a gente fez, né, Paulo? Acho que, em vez de você pagar 10 mil reais para uma palestra do que eu fiquei sabendo que no Leonardo Boff, que o cara cobrou 10 mil reais para fazer uma palestra, né? E não que você não mereça, né, ganhar por isso, né, mas assim, às vezes somos anônimos, né, às vezes a gente se sente, tem uma ideia que a gente não consegue falar com alguém, tá entendendo? Às vezes tem uma palavra de amor que, então, porra, vamos fazer um canal, vamos conversar, vamos trocar, vai que algum dia alguém gosta da gente, né, que gosta no sentido de realmente fazer crescer mais a nossa estratégia, né, de se apresentar para o mundo, né? Poxa, eu acho que realmente o caminho é esse, Paulo. A gente tem que usar esse instrumento aqui e tá pensando numa próxima. A gente não precisa ser o famosão ou o cara que tem doutorado, cara, assim, às vezes, porra, às vezes o cara lê tanta coisa e não consegue fazer as pessoas ter essa empatia que você teve, né? Esse amor. É lógico que a sua voz aí realmente ela preenche o espaço, né? A questão do som, né? Da estética, né? Mas assim, aquela energia, né? Mesmo que a gente está distante aqui, a gente consegue sentir, né? Uma vibração maneira, né? Eu acho que, poxa, a gente tem que aproveitar isso, cara. Não entendeu? Não. Acho que ficar só em sala de aula, às vezes a gente arruma mais problema do que como você falou do caso da menina, né? Você tem uma ideia maneira, porra, vem um monte de pai te metendo porrada, entendeu?
Cara, difícil, né, meu? Quero crer que, tanto numa quanto na outra, você está sujeito a ter críticas. E as críticas elas são, como poderia dizer, elas fazem parte da nossa existência. E você tem que saber bem administrar as críticas, até que ponto são críticas construtivas ou são críticas por criticar, né? Uma vez eu lembro que eu estava dando aula numa escola particular e uma aluna falou assim, eu não concordo com o senhor. Nossa, eu bati palma para ela. Menina, que maravilha, que ótimo. Tá, mas você não concorda por quê? Porque eu não concordo. Aí eu falei assim, mas minha filha, você tem um argumento, né, você não concorda, mas você não tem argumento. Como que eu posso contrapor ao fato de você não concordar se você não me traz um argumento? Então, quando a crítica é construtiva, quando mesmo que ela faça você rever as suas atitudes, a sua forma de pensar, ela sempre preenche um espaço que necessariamente você vai utilizar para a sua vida. Agora, quando é uma crítica que em si não agrega em nada na sua vida, que ela tem tão somente um objetivo de depreciar a sua pessoa, sabe? Tu tem que deixar para lá, porque se a gente se apegar a essas coisas, a gente não vive, cara. A gente tem que se apegar naquilo que pode nos tornar pessoas melhores, né? Aqueles que querem, né, nos destruir, né, o problema não está em nós, está neles, né? Uma vez eu vendo uma entrevista do Leandro Carnal, aí ele falando um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, se alguém fala que você é alguma coisa, na visão dele, né, esse problema não é seu, mas sim tão somente dele. Por que ele quer dizer isso, né? Porque às vezes nós nos deixamos muito contaminar pelo que as pessoas pensam. E o que as pessoas pensam é problema delas e não nosso, né? Sobretudo quando são pareceres ou opiniões que não vão agregar em nada a nossa existência, a nossa vida. Então ele coloca lá, né? Por exemplo, digamos que estamos eu e você agora, né? Sou eu e você? Sim. Então digamos que você é gay. Aí o Leandro Canal fala assim, mas se eu sou gay... Eu lembro dessa passagem muito boa. Ele fala assim, se eu sou gay, por que eu vou me contrariar por uma coisa que ele em si está falando que é verdade? E se ele está falando que eu sou gay e eu não sou, cara, ele não está falando comigo, ele está falando com outra pessoa, né? Ele está falando de uma outra pessoa que supostamente ele... Tipo assim, digamos que seja verdade. Olha, se fosse verdade que eu sou, eu não vejo problema nenhum. Você vê algum problema que fosse... Não. Né? Não, você perguntaria pro cara que falasse isso, né? E a questão é, como é que você sabe? Eu dormi com você e tal, né? Eu acho que eles colocam isso, né? É porque você não pode se dar o direito de se indignar com essa acusação, né? Ou tomá-la como acusação, porque aí você vai estar sendo preconceituoso também, né? Se você falar, eu não, cara, eu sou macho, eu sou... Qual o problema em ser? Né? Então se você reclama, pô, o cara tá me xingando, né? Ou tá querendo desconfiar da minha pessoa, né? Você tá sendo preconceituoso, né? Eu lembro uma vez que foi logo no início, quando eu cheguei aqui em Sumidouro, estava trabalhando com o processamento de Parmênides, e Parmênides vai afirmar que o ser é, né? Aí eu falei com um garoto, né? Meu amigo, você é? Professor? Porra, Mariano, você é sacana, eu gosto. Eu estou perguntando, você é? Mas você já está preocupado com aquilo que possivelmente eu possa estar pensando. Cara, se você é, não é, eu estou perguntando, você é? O que você é? Você é homem, João, cara, aquilo que você é. Agora você já está supondo que eu esteja afirmando que supostamente você possa ser. Pelo amor de Deus, cara, vamos libertar disso, né? Infelizmente, né? Mas... Gostei da provocação, vou usá-la. Você é...
Porque, O ser é o que é, né? Segundo Parmênides, né? então, o não ser não é. Então, É o princípio lógico, né? O é, imobilismo, né? Eu gosto do Parmênides. Aliás, eu gosto de todos os pré-socráticos, mas por cada um te dá uma. Eu gosto de viajar, cara. Eu vou lá, porra, o ser é imóvel, porque ele é perfeito. Aquilo que não é perfeito é que se tem razão para se mover, né? Daí vem a questão dos desejos, aí eu psicologizo a aula, né? Eu falo, você está sempre em busca de alguma coisa. Deus se move. Se mover para onde, cara? Você está em todos os lugares, né? Aí a questão do Deus parmenídico, né? Se haveria uma ponte aí com, enfim, com Platão, etc. Né? Aí, porra, viaja, cara. Aí, tipo, o mundo não é bom nem ruim, né? Tem essa questão lá do Parmênides, né? O ser é o que ele é. E isso é, não tem como você moralizar, né, a questão da deontologia aí, né, tipo, o ser é o que ele é. E aí a questão do sofrimento, como é que você, o que você acha do mundo? O que você acha do mundo? Aí ele divide as duas vias, né, a doxa e a episteme, né. Foda-se a é, doxa, cara. A doxa não serve pra nada. A doxa é do sentido, é do corpo, né, e a dicotomia espírito, corpo, razão, sentimento, né. E, cara, porra, é uma loucura, bicho. Aluno de ensino médio, cara, a filosofia é fantástica. Assim, você pega lá um parágrafo do Parmênides, tu fica ali viajando, bicho. É muito conceito, é muito denso, né? é muito denso mesmo. Mas é isso aí, meu caro. Cara, com essa luz aí, a gente encerra o nosso encontro de hoje. E aí, cara, eu vou ver se acho o vídeo lá e te jogo na sua janelinha lá, para de repente você publicar para um amigo, para alguém aí. Ah, tá. É Pode importante deixar. a gente está nessa fase, né, de que como a gente é pouco assistido, a gente tem que divulgar que vai ter um evento, depois divulgar que fez e perguntar se viu, pedir de novo. Porra, foda, né, mano? É. É isso, cara. Te agradeço muito, cara. Paulo, você, porra. Obrigado pela atenção. Aqui, e deixo a você o convite, né? O dia que você quiser vir com a sua esposa aqui, a casa é grande, é um lugar realmente maravilhoso, muita natureza, e você vai se agradar, passar um final de semana aqui. A gente fazer um churrasco, Demorou. Vamos sim. Porra. né? Da hora, como diz o jovem, né? Com certeza. E acho que a gente Por- pode, porra, de repente tem quintal pra fazer fogueira, eu gosto de fazer fogueira, tem um churrasco, não sei se tem espaço aí, né? Que a gente fica muito preso aqui, né? Tem churrasqueira, né? Mas tem um riozinho do lado, a gente pode pescar também. Pô, maneiro, um show. Pô, vou É, falar vale- com ela, esperar passar essa pandemia, que ela tem asma, né? Ela toma Lane, né? Ela tem grupo de risco, né? sim. Mas, porra, com certeza, cara. Churrasco, né? Com um teólogo. E ela é legal, ela tem essa vivência de astrologia, ela vive estudando isso, ela fez vários cursos de Umbanda, a família dela é espírita, né? É maneiro, cara. Esse é um encontro maneiro aí. Paulo, abração aí, bom sono aí, bom descanso, boa Obrigado. alimentação aí e até mais. Fazer Gratidão, uma comida. cara. Tchau, tchau. Encerrar aqui. Tchau, tchau. Eu sempre acompanhar o final da live, agora eu não consegui não. Por quê? Eu botei na sua página do Facebook, aí só aparecia uma cena. Você ouviu o Fagner? Falando assim. Você falava assim, gratidão. Aí eu encerrei. Sei lá o que é toda a sua luz, aí ele faz assim, bate no peito. Aí eu acho que eu encerro. Você encerrou? Ah, tá. Eu
encerrei, só que eu continuei conversando. Ah, depois, é papai já veio. Você não procurou onde? 10 Novo Burgo? Não. Ah, tu foi. Ué, tava reprisando aí no Wilton? Uhum. Ah, que bom. Você viu pelo celular, né? Porra, eu quero ver aqui. Oi, querido, desculpa, eu tô super enrolada, eu não te respondi hoje, não te respondi antes. Tô indo agora para uma reunião muito interessante, fico muito lisonjeada. Eu quero te contar que eu tenho um pouco de medo, sabe? Mas a gente pode conversar sobre isso, tá bom? A gente se fala. Vou para uma reunião da escola. Beijo. Que nada, Ana Paula, fica tranquilo. O Paulo também estava todo receoso, né? E a gente fez uma prévia ontem, né? A gente pode se conversar antes, a gente marca aí um Zoom, a gente dá uma prévia, aí a gente faça um roteirinho, porque a gente combina assim, eu faço questões, uma, duas, quatro questões, né? Umas três questões tá bom, né? Faço uma introdução, de repente, como a questão é sobre educação, né? Eu posso passar um vídeo, mas acho que é maneiro, né? A gente passar um vídeo também, né? É um bate-papo tranquilo. Aí a gente pode fazer uma prévia, né, do que vai acontecer no vídeo, né? E nem dá tempo para você, de repente, se preparar, entendeu? É tranquilo. Também queria te agradecer, acho que você deu uma passada por lá, né? Pô, obrigado por ter dado uma boa noite, né? Obrigado mesmo, cara. Mas, poxa, desiste não, né? É legal acho que você aceitando essa coisa. Primeiro que é importante, né? Vou pensar aí num tema, combinar com você.
Marjorie. Desmagrecendo esse neném? Tá desmagrecendo? É. Tomara, né? Tomara. Tomara perseguir. Perseguir. Isso, consequências. Particulares? Ai, que lindo. Esperando, escolhendo. Olha assim. Olha assim.
pai da sua mãe era careca ou não? Pai da minha mãe? Nem sei qual era o nome do médico. Sei lá. Saulo tá falando ali que quando o pai da mãe é careca, o neto também vai ser. O neto? É. Ai, que gostosa. Vai, come suas coisas. Tomou banho? Ai, que mochila. Ai, peraí, deixa a mamãe pegar. Peraí. Tô preparada, vai, pega. Mordisca. 59 pessoas assistiram. É mesmo? É. Já ganhou? Ganhei. Oi? Preciso só de 59 votos. Que delícia, hein? Sim, senhor. Ui. Ui. Ela finge que não vai fazer nada. Porque não quer nada, ela vai lá e pega. Então. Ué, atacaram a Negra Lu. Ah, é. Ela falou que sofreu um ataque virtual ali. Vocês pelúcia. O Glauber até fez um vídeo em apoio à candidatura dela. Então eu vou fazer o meu vídeo agora sobre ela. Ai, que coelho. Nossa, que vontade. Caramba. Ai. O que fizeram? Não sei. Ah, a pré-candidata do PT tá falando que ela associaram ela ao tráfico de drogas. Ah, é? Sim.
Eu tô ali. O que você quer? Você quer brincar de cordinha? Você quer brincar de cordinha? Não vai mamãe não, né? Vamos lá. Vamos brincar de cordinha. Ai, Dúcio, não, e nem não.
em mim não. Não, em mim não. Aqui. Ai, em mim não. Ai, Duzi, para, em mim não. Em mim não. Em mim não. O que foi? Tô brincando com a cordinha, ela quer